No vídeo de hoje, irei tratar a respeito do pensamento divino e do tempo. Afinal, poderia um ser imutável pensar e não haver movimento? Pois o pensamento se dá por sucessão, e à medida em que ele sucede, há movimento e, portanto, há o tempo. Se nós teístas afirmamos que Deus é eterno e nele não há sombra de mudanças e nem variação, como podemos então resolver este problema? Embora este assunto já tenha sido tratado em um vídeo anterior, eu deixarei o link na descrição do vídeo. Eu irei abordá-lo novamente aqui. O primeiro ponto que devemos entender é a respeito do movimento. O que é o movimento que nós teístas tanto falamos? Segundo Aristóteles, é a medida de um antes e um depois, a transição da potência ao ato e a atualidade de uma possibilidade, ressaltando duas coisas: só pode haver tempo se houver movimento, sendo este não apenas um movimento local, mas em toda a sua abrangência metafísica. Nós podemos dividir o movimento em 6 tipos de 4 categorias. O primeiro, com relação à substância, geração e corrupção. Segundo, com relação à qualidade, à alteração. Com relação à quantidade, aumento e diminuição. E quarto, com relação ao lugar, translação. O segundo ponto que precisamos entender é a diferença entre o pensamento e o conhecimento humano para com o pensamento e o conhecimento divino. O conhecimento humano se dá por sucessão e pela abstração do intelecto, de forma que pegamos os aspectos sensíveis e inteligíveis dos seres para que assim possamos formular nossas ideias, sendo que a abstração vale-se primeiramente da observação das espécies sensíveis, para somente depois chegar-se nas espécies inteligíveis, ou seja, os conceitos mental, de forma que vale-se primeiramente dos sentidos externos, para que depois sejam trabalhadas pelos sentidos internos, até que se formem suas formas inteligíveis. E somente então é que o intelecto, em sua primeira operação, elabora conceitos ou as ideias. Portanto, as formas inteligíveis presentes em nossa inteligência é proveniente dos entes reais, a partir da essência das coisas materiais, de forma que todo o conhecimento humano passa pelos sentidos. Já o conhecimento divino se dá pela contemplação ab intra, isto é, contemplando a si mesmo. O conhecimento de Deus não tem sucessão, pois ele é ato puro, e aquilo que é ato puro nada se pode acrescentar ou tirar. O que o amigo levantou como questão, esquece, é de que Deus já conhece todos os futuros contingentes, ou seja, podem existir ou não. E por não ser limitado pelo tempo, uma vez que é o criador dele, ele sabe de todas as coisas futuras. E por isso não faz sentido nenhum comparar o conhecimento humano, que se dá por sucessão de eventos, e o conhecimento divino, que é atual desde sempre, devido à sua eternidade e à sua imutabilidade. E por isso, como dizia São Tomás de Aquino, o conhecimento de Deus não tem sucessão. E o tempo, como é uma sucessão de eventos, e o conhecimento de Deus não tem sucessão, logo não precisa de tempo para conhecer algo. Em Deus há todas as possibilidades de existência. Logo, se ele quer conhecer algo, ele contempla a si mesmo, e assim o conhece. Como todas as coisas acontecem em Deus em um único ato de ser, nele não há movimento. E como não há movimento, não pode haver mudanças. Sendo assim, como for explicado no primeiro ponto, se só há tempo se existir movimento, como em Deus não há movimento, não há o tempo. Cabe agora explicar como então Deus criou o mundo sem ele ser temporal, uma vez que criar consistiria em uma transição de um estado entre aspas, de inexistência para um estado de existência. Primeiro eu gostaria de falar que para São Tomás de Aquino não há uma impossibilidade lógica de que Deus tenha criado o mundo desde a eternidade. Tomás de Aquino, no opúsculo contra os murmurantes sobre a eternidade do mundo, conclui que a razão não pode afirmar com segurança de que o mundo foi criado no tempo, com o tempo, e nem que foi criado desde a eternidade, pois a criação não exige prioridade temporal, mas apenas entitativa. A causalidade do primeiro motor sobre o universo não exige prioridade temporal, apenas natural.
A causalidade é apenas a dependência do ser quanto à existência, e não de um dado evento que preceda constantemente no tempo. Ele afirma que somente que se algo é contingente, se um efeito tem que ter uma causa, seja ela qual for. Portanto, um eterno criado não vai contra a razão, pois o contingente não necessita que sua existência seja posterior à causa, temporalmente, apenas entitativamente. Conclui ele, então, que pela razão, nós não podemos concluir que Deus criou a existência participante de sua eternidade ou com o tempo, mas assumiremos neste vídeo que Deus criou o mundo com o tempo. Como então resolveremos este problema? É bem simples. Como foi explicado, para que haja o tempo é necessário que haja um movimento. E para que haja um movimento é necessário que haja um ser em potência, ou seja, a possibilidade, para que este receba determinada qualidade que lhe falta. Como, por exemplo, uma parede de chumbo, quando tingida de vermelho, passou de potência de vermelho para o ato vermelho. E quando a tinta com o ato vermelho tingiu a parede com potência para aquele ato, ocorreu um movimento. E a contagem do movimento se chama tempo, que nada mais é do que a medida das coisas que mudam ou se movimentam segundo um antes e um depois. Ora, mas a criação divina foi ex nihilo, ou seja, do nada. Logo, não havia nenhum ente externo à mente divina para que pudesse receber movimento, mudança. E, portanto, não houve mudança de estado. Logo, não há impossibilidade divina de Deus criar. A criação de Deus é um plano eterno, que se concretiza com o tempo. Logo, conclui-se que assim não há impossibilidade nenhuma, não há problema nenhum de Deus criar algo. E, portanto, foi respondido o questionamento levantado no vídeo.